Olá, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco novamente. Nós vamos estudar hoje a história de Ruth e Noemi, uma história bem conhecida, mas muito importante. E o título da nossa lição é Ruth, alcançada pela graça. Verso áudio. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que nos deixou hoje te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth 4:14. Então aqui as mulheres, no fim, lá a gente vai ver na história, essa felicitação foi quando Ruth dá à luz ao seu filho, Então as mulheres disseram, que bendito seja o Senhor. Então passamos à primeira pergunta, que diz o seguinte: quem Israel deveria apresentar aos povos através do sistema de cerimônias e sacrifícios? Cristo, diz que Cristo deveria ser erguido perante as nações e todos que olhassem para ele viveriam. Mas a gente vai ler a nota, agora inteira, para esclarecer melhor. Era propósito de Deus que, pela revelação de seu caráter através de Israel, fossem os homens atraídos para si. O convite do Evangelho devia ser dado a todo mundo, mediante o ensino do sistema de sacrifícios. Cristo deveria ser erguido perante as nações, e todos os que olhassem para ele viveriam. Todo aquele que, como Raabe, a cananita, e Ruth, a moabita, tornassem da idolatria para o culto ao verdadeiro Deus, deveria unir-se ao seu povo escolhido, mediante em que o número dos israelitas crescesse. Deveriam eles ampliar suas fronteiras, até que o seu reino envolvesse o mundo. Então nós vemos que deveria apresentar a Cristo, mediante o ensino do sistema de sacrifícios. Cristo devia ser erguido perante as nações e todos que olhassem para ele viveriam. Aqui fala de Raabe, a cananita, e de Ruth, a moabita, que elas eram idólatras, mas que então elas podiam sair da idolatria para o culto verdadeiro. E conforme as fronteiras fossem se ampliando, deveria aumentar. Aqui diz que deviam eles ampliar suas fronteiras até que o seu reino envolvesse o mundo. Segunda, devemos cultivar distinções de nacionalidades, classes sociais e entre outras. Vamos ver Atos 10, 34, 35. Lá diz o seguinte: Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então nós vemos que de forma alguma nós devemos cultivar esse tipo de distinção entre uma pessoa e outra. Nós sabemos que Cristo morreu por todos. E aqui vamos ler também em Gálatas e em Tiago, que vai nos esclarecer ainda mais sobre como devemos tratar todos os tipos de pessoa. Em Gálatas 3:26 nos relata o seguinte: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo, porque todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Muito lindo então o texto de Gálatas, que nos explica que nós todos somos um em Cristo. Então se Cristo morreu por todos, e ele não fez acepção de pessoas, como nós vamos fazer? De forma nenhuma, somos todos irmãos em Cristo. E em Tiago 2:8 nos relata o seguinte: Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura,
Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então nós vemos aqui que não só não deve fazer, mas é um pecado fazer acepção de pessoas. De forma nenhuma nós podemos fazer isso. E naquele tempo de Ruth tinha muito isso, né? Então era uma coisa que ficava bem dividido, né? Mas isso não pode existir no povo de Deus, né? De forma alguma. E aqui no Profetas e Reis vai nos esclarecer mais sobre esse assunto e em como devemos tratar então nossos irmãos. Nenhuma distinção em matéria de nacionalidade ou classe social é reconhecida por Deus. Ele é o Criador de toda a humanidade. Os homens são, pela criação, membros de uma mesma família, e todos são um pela redenção. Cristo veio para desfazer todo o muro de separação, para franquear cada compartimento das cortes do templo, a fim de que cada alma pudesse ter livre acesso a Deus. Seu amor é tão amplo, tão profundo, tão pleno, que penetra em toda parte. Ele subtrai a influência de Satanás, os que foram iludidos por seus enganos, colocando-os dentro dos limites do trono de Deus. O trono circundado pelo arco-íris da promessa. Não há em Cristo judeu ou grego, servo ou livre. Muito belo, então. Muito belo. Aqui nós vemos que o Criador, né, que Deus é o Criador de toda a humanidade. Os homens são, pela criação, membros de uma mesma família e todos são um pela redenção. Então Cristo veio nos dar essa redenção, nos religar do pecado de volta ao céu, e ele veio não por não pelo grego, não pelo judeu ou pelo grego, mas ele veio por todos, sem distinção. Então nós também não podemos fazer essa distinção. Passamos à terceira pergunta. Na época dos juízes, por que certo homem decidiu ir embora de Belém? Que decisão toma Noemi após a perda do seu marido e filhos? Então vamos ler Ruth, né? Ruth 1 a 6. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste Elimeleque e de sua mulher Noemi, e os de seus filhos, 2 filhos, Malom e Quilion, efrateu de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, a de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparadas de seus 2 filhos e do marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo e dando-lhe pão. Então nós lemos aqui que ele voltou por causa da fome que estava tendo na sua terra, né? Aí ele voltou, ele foi, aliás, para Moabe, e depois que aí ele acabou morrendo lá, né? Ele, os seus filhos. Aí Noemi tomou a decisão de voltar para trás, né? De voltar para Judá, porque diz que aqui fala que ela ouviu dizer que lá na terra dela já não existia mais aquela fome, né? Que Deus já tinha abençoado eles lá, então ela decidiu voltar. Muito importante, né? Então a gente vê que essa família passou por muitas dificuldades, né? Muitas. Essa família passou fome, passou muitas necessidades ali enquanto eles estavam na terra de Judá, né? De Belém. Então eles saíram
E depois essa esposa perdeu tanto seu marido quanto seus filhos. Então ficou totalmente desamparada naquela terra na qual ela era estrangeira. E aí ela decide voltar de volta, mas mesmo assim ainda a volta foi para muita fome, muita miséria, né? Porque lá na terra de Belém também eles não tinham nada, praticamente, como nós vamos ver aí no decorrer da lição. Ela voltou sem nada, né? Quando saiu de lá ainda tinha muita coisa, mas daí voltou sem nada mesmo. Então vamos à quarta pergunta. Que liberdade concede Noemi às suas noras? Que bela relação espiritual notamos entre sogra e nora? Então nós vemos que Noemi, ela agiu com muita sabedoria. Ela já não tinha mais por que ficar lá na terra de Moabe, né? Ela ficou sozinha, sem seu marido, sem seus filhos e decidiu voltar. Porém, ela sabia que não adiantava levar as noras junto, porque elas iam ser estrangeiras lá na terra. E Noemi então diz para elas que elas não precisam acompanhá-la, que elas deveriam voltar para a casa de seus pais, que elas deveriam então arrumar uma nova família, novos maridos, para que elas não ficassem sozinhas e que ela não ia ter nada para oferecer para elas se elas voltassem para Belém, né, para a terra de Noemi. Então aqui no texto que nós vamos ler a seguir, vai explicar, né, que eram duas noras, né, Orfa e Ruth, e Orfa aceitou, embora ficou muito triste de se separar da sogra, ela aceitou e voltou para a casa dos pais. Mas nós vamos ver que Ruth foi diferente, né, ela não quis voltar para a casa dos pais, ela quis seguir a sua sogra. E nós vamos ver as belas palavras de Ruth para Noemi, aqui no texto que está em Ruth 1, 7 a 22. Nos relata o seguinte: Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em sua casa, em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Órfã com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é essa Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura
me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Aqui nós vemos um pouco da história dessa sogra e essa nora que partiram juntas de Moabe, então, para Belém. E chegando ali, Rute era uma estrangeira, eles não viam muito bem os estrangeiros, né? Não tratavam muito bem, mas mesmo assim nós vemos as belas palavras, a fidelidade que Rute teve para com a Noemi, para com a religião e a fé também nova que ela aprendeu com Noemi. E ela disse que não ia deixar Noemi, que onde ela fosse ela iria, onde ela morresse ela morreria, e assim foi. Não teve jeito e Rute seguiu a sogra até Belém. Então vamos ver o que vai acontecer no decorrer desta lição. Passamos à quinta pergunta. Como se dão os eventos seguintes? Que caráter Boaz revela? Então vamos ler, né? Rute 2, 1 a 23. Aí a Nayara vai ler um pouco também, né? Para ajudar aqui, eu vou ler até uma parte. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, que era o seu nome Boaz. E Rute Moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo, após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, e era da família de Elimeleque. Então é interessante que aqui fala, né, que foi assim, por um acaso, né, que ela foi justo no campo de Boaz. Uma coincidência. Uma coincidência que, na verdade, creio que não era, né? Era uma providência de Deus. E eis que Boaz veio a Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram eles: o Senhor te abençoe. E depois diz Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: quem é esta moça? Respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-lhe ela: deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui, até agora, a não ser um pouco, esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas, e estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, o rosto em terra, lhes disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhes disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva.
não sendo eu nem ainda como uma das suas servas. À hora de comer, Boaz lhes disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhes deu grão tostado de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara e foi quase um éfa de cevada. Tomou-o e veio à cidade e viu sua sogra, o que havia apanhado, também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhes disse a sogra: onde colhestes hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhes mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute, a moabita. Também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora: Rute, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Então aqui nós vemos, um texto bem extenso, nos falando como que foram esses eventos seguintes que ocorreram e que caráter Boaz revela. Então, os eventos seguintes foi que elas estavam em muita miséria, como a gente já comentou. Rute, então, se ofereceu para sair nos campos de cevada e colher algumas espigas que sobrassem ali no chão. Mas Boaz teve, então, um caráter muito nobre em relação a Rute, ajudou ela, até pediu para os empregados que deixassem então cair mais do que o necessário dos grãos de cevada para que ela pegasse, ofereceu água, ofereceu alimento, tanto que sobrou e ela pôde levar até para sua sogra depois. E, então nós vemos que muita coisa boa Deus preparou para Rute e para Noemi ali com Boaz, e depois Rute veio a descobrir que Boaz era o parente mais próximo, que era conhecido como resgatador naquela época, que era necessário com que quando a moça perdia o marido sem dar sequência à sua linhagem, ele precisava então que o parente mais próximo desse continuidade a essa linhagem para que não morresse a linhagem daquele falecido. E que bela, e como que caráter Boaz revela? Um caráter nobre, semelhante ao caráter de Cristo ali. Eu queria frisar aqui, por curiosidade, que fala que ela colheu naquele dia um efa, E um efa é como se fosse 22 litros hoje, de cevada. Então, colheu bastante, Então, Noemi ficou muito feliz, Bem lembrado, colheita, é muita cevada, Muita mesmo, para o primeiro dia ainda, Muito bacana. Então vamos passar para a sexta pergunta. Que orientações Rute recebe de Noemi e que empecilho surge? Então nós vamos ler em Rute 3, do 1 ao 18. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz?
Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que essa noite a limpará a cevada da eira. Banha-te e unge-te e põe teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhes descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Rute: tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto tua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto dissestes, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou, pois, ali deitada a seus pés, até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se sabia que alguma mulher veio à eira. Disse mais: dá-me a capa que tens sobre ti, e segure-a. E ela se segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada, e lhe a pôs em cima. Então foi para a cidade. E foi a sua sogra, e disse-lhe: como foi? E sua sogra lhe disse: como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo que aquele homem o fizera. Disse mais: estas 6 medidas de cevada que me deu, porque me disse que não vás vazia a tua sogra. Então disse ela: espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Então, muito importante, nós vemos aqui as orientações, que Rute recebe de Noemi. Então, Noemi diz para ela se arrumar, ir até Boaz, deitar perto dele durante a noite e explicar para ele que ele era seu parente mais próximo, que estava no dever dele ser o resgatador dela. E que empecilho que surge é então que Boaz diz a ela que sim, ele é parente, mas não o mais próximo, que tem um mais próximo do que ele. Mas ele dá certeza para ela que se este não quiser, ele fará. Estaria pronto, assim como vive o Senhor. E o que eu achei importante é que ela era uma estrangeira, E ela acatava tudo com fé, com confiança, de que ia dar certo, que a sogra falou para ela tudo aquilo, uma coisa até parecia estranha, Sim. Hoje mesmo seria estranho, mas era um costume da época, Era uma coisa assim, sagrada isso, As sequências das gerações, Então ela acatou aquilo com carinho, Com fé e fez tudo direitinho como Noemi falou para ela. Muito, muito importante. Passamos à 7ª,
Como Boaz resolve o impasse? Vamos ver agora então o que aconteceu entre estes dois homens que tinham o direito ali em ser os resgatadores de Ruth. A Boaz subiu à porta e assentou-se ali. Eis que o remidor que Boaz tinha falado ia passando e disse: ó fulano, venha cá, senta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 dos anciões da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer: compra diante dos habitantes, diante dos anciões do meu povo. Esse hás de redimir-se-á. E se não houveres de redimir, declara-no, para que o saiba, pois outro não há senão tu que a redime, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já há muito tempo este costume em Israel quanto à remissão e permuta para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e o dava a seu próximo, e isto era por testemunha em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi. E de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher e entre a tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Perez, de Tamar, que deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Então, foi muito importante aqui, né, que Boaz chamou esses 10 anciões, né, como prova, né, de que eles iam fazer um negócio ali, tinha que ser uma coisa bem feita, né. E daí chamou o remidor, né, que era antes dele, para que redimisse aquelas terras, né, e aí ele explicou tudo. E ele aceitou, mas quando falou de Ruth, aí ele não quis mais, porque disse que ia atrapalhar as outras posses dele, né? Porque daí ela ia ter direito também, né? Não quis nem conhecer, não quis saber nada, né? E daí deixou para Boaz, né? Então, uma história maravilhosa, né? Vamos ver a continuação agora. E a quem a Ruth dá a luz, e que genealogia temos revelada ao final do livro? Que palavras as mulheres dirigiram a Noemi? Então, as respostas para essa pergunta estão em Ruth 4, 13 a 22. Vamos lê-los agora. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu
que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhes deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nassum, Nassum gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então, o nome da criança, filho de Ruth com Boaz, se chamou Obed, e desta descendência veio o rei Davi, e não só ele, mas também Cristo veio a nascer dessa descendência de Ruth mais à frente. Então a gente vê a providência de Deus desde lá do começo, Muito linda a história. Passamos à 9ª. Que bela ilustração sobre Cristo temos através dessa história? Então a bela ilustração, que a gente tem é que assim como naquele tempo tinha que ter um remidor, Uma pessoa, por exemplo, que tinha uma dívida, ela tinha que ser resgatada, senão ela seria vendida como escravo, ficava lá para o resto da vida. Tinha que alguém da família próxima resgatar. Assim Cristo fez com o pecador, Nós somos escravos do pecado, estamos sempre em pecado, mas teve um resgatador que foi Cristo. Mas vamos ler a nota para esclarecer melhor. Uma bela ilustração das relações de Cristo com o seu povo encontra-se nas leis dadas a Israel. Quando, em virtude da pobreza, um hebreu se via forçado a abrir mão de seu patrimônio e vender-se como escravo, o dever era resgatá-lo a eles e a sua herança. Recaía perante o mais chegado. Assim, a obra de nós redimir a nós e a nossa herança perdida por causa do pecado recaiu sobre aquele que nos é parente chegado. Foi para resgatar-nos que ele se tornou nosso parente, mais chegado que um pai, mãe, irmão, amigo ou noivo, é o Senhor, o nosso Salvador. Não temas, diz ele, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Desde que tu te fizeste digno de honra diante dos meus olhos, e glorioso eu te amei, e entreguei aos homens por ti e aos povos pela tua vida. Cristo ama os seres celestiais que lhe circundam o trono, mas quem explicará o grande amor com que nos tem amado? Não o podemos compreender, mas podemos sabê-lo real em nossa própria vida. E se mantemos para com ele relações de parentesco, com que ternura devemos olhar os que são irmãos e irmãs do nosso Senhor. Não devemos estar prontos a reconhecer as responsabilidades de nosso divino parentesco? Adotados na família de Deus, não devemos honrar a nosso Pai e nossos parentes? Muito linda, Essa leitura o que Deus fez pelo pecador, Fez tudo por nós, então nós devemos ser eternamente gratos por essa maravilhosa promessa que temos,
Muito lindo. Aqui diz que ele foi nosso resgatador, assim como Boaz foi o resgatador de Ruth. Ele foi o nosso. Nós estávamos ali na pobreza, na miséria, e ele não tinha nada a ver com isso, né? Não era culpado de forma alguma, mas veio nos redimir, porque ele é nosso parente mais próximo, aqui diz. E sendo ele nosso parente mais próximo, nosso irmão, nosso pai, e como nós devemos tratar também nossos irmãos, aqueles por quem Cristo morreu, né? Que diz que nós somos adotados na família de Deus. Não devemos honrar a nosso pai e nossos parentes? E ainda mais lindo que diz que Cristo é nosso parente mais próximo, né? Que ele é mais chegado do que pai, mãe, irmão, amigo ou mesmo noivo ou noiva. Então ele é realmente nosso parente mais chegado. Então vamos para a 10ª e última pergunta. Que atributos devem ter os homens e mulheres de Deus? Na página 301 do Parábolas de Jesus, nos diz o seguinte: nós temos antigos, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés com sua mansidão e sabedoria, e Josué com suas várias aptidões estavam todos alistados no serviço de Deus. A música de Miriam, a coragem e piedade de Débora, a afeição filial de Ruth, a obediência e fidelidade de Samuel, a austera retidão de Elias, a influência enternecedora e subjulgante de Eliseu foram todas necessárias. Assim, agora, quem participar das bênçãos de Deus deve responder por um serviço ativo. Toda dádiva deve ser empregada na propagação de seu reino e glória de seu nome. Então aqui nós vemos o exemplo de vários homens e mulheres do passado e quais que eram os atributos que essas pessoas tinham. Vem falando de vários atributos e são esses atributos que nós devemos colocar na nossa vida como cristãos, como homens e mulheres de Deus. Então aqui vem falando da mansidão e sabedoria, da música de Miriam, o louvor a Deus, da coragem e piedade, obediência, fidelidade, retidão e influência. Todos esses atributos devem ser atributos de homens e mulheres de Deus. E assim como Ruth deixou tudo, né? Tudo a sua família, né? E seguiu a sogra por causa da fé deles. Assim hoje nós devemos fazer. Às vezes temos que sacrificar a nossa família, um parente, um amigo, um noivo, tudo por amor a Cristo, né? Como fez Ruth, talvez para ela, na Bíblia não fala, mas deve ter sido muito difícil deixar a sua família, né? Com certeza. Noemi ainda falou, volta para sua família. Então ela tinha família. E ela quis ir com Noemi, por quê? Porque ela sabia da fé de Noemi, então ela já estava sentindo que ela tinha que mudar, crer no Deus de Noemi, né? E até ali eles eram idólatras, não criam em nada, né? Então é uma coisa muito linda, muito maravilhosa e que possa fazer efeito nos corações essas lições. Amém, que assim seja. Então assim concluímos mais uma lição, que nós possamos lembrar com carinho, né, dessas pessoas que são exemplos para nós. A história de Ruth nos mostra muito importante, né, o respeito, a reverência e a fé que ela desempenhou. E também tratando-se do nosso parente mais próximo, que é Cristo, que nós venhamos a sempre lembrar do sacrifício que Ele fez para nos tirar do pecado. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.